Olá a todos, todas. Então, sejam muito, mas muito bem-vindo mesmo ao nosso encontro de apresentação dos resultados da Ação Social Nossa Maria, que é um projeto que nasceu do encontro do conhecimento científico da neuroarquitetura e o nosso desejo muito genuíno de transformar vidas. Meu nome é Sandra Marlise Sescon e aqui eu estou falando em nome do Gap NeuroArc, sou a coordenadora desse grupo de estudos e pesquisa em neurociência e arquitetura, que desde a sua fundação foi unindo profissionais de arquitetura, design, de psicologia, de neurociência, terapias da saúde, enfim, diversos ramos para investigar como os espaços podem cuidar das pessoas, tanto quanto as pessoas cuidam dos espaços. E hoje nós estamos aqui para celebrar um passo concreto nessa nossa missão, o projeto Nossa Maria. Mas por que Nossa Maria? Porque Maria é de todos nós, ela representa milhares de crianças que dependem de ambientes estimulantes, seguros e afetivos para desenvolver o seu potencial terapêutico humano. E por que nossa? Porque ela carrega um propósito coletivo. É, e essa transformação que vocês verão aqui é um fruto de uma rede voluntária de arquitetos, engenheiros, todos aqueles profissionais que eu já falei, pesquisadores e parceiros que acreditam no poder do espaço como agente de saúde. E o que nos reúne hoje é compartilhar a jornada da concepção à obra concluída, que aconteceu em Orlando e vai ser relatado pela querida Ive. Apresentar nossas evidências científicas, os resultados medidos pelas escalas validadas, neurometria, e tudo isso conduzido pela Ana Lazarotto, pelo Marcelo Moreira. E vamos ouvir também alguns relatos das meninas que acompanharam, a Gigi, a Cecília, que vivem diretamente o impacto dessa intervenção. E hoje também a gente vai dialogar um pouquinho sobre futuro e por que esse projeto é um ponto de partida para que a gente faça novas ações sociais do nosso grupo Gap NeuroArc. Então, vamos ver tudo isso que foi construído e nós agradecemos profundamente a presença de cada um que está aqui, agradecemos muito mais quem participou desse projeto, cada um de alguma forma, e sintam-se sempre em casa, nesse nosso espaço Gap NeuroArc, que é um espaço que pode acolher, inspirar, e vamos juntos descobrir como a neuroarquitetura tornou a Maria mais nossa, e como a partir dela nós podemos tornar o mundo um lugar mais saudável, mais acessível, mais humano. Então sejam todos muito bem-vindos. E agora eu passo a palavra para a querida Ive, para que ela faça a apresentação geral dessa ação social maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada a todos aqui. Eu vejo que grande parte da equipe que estava nesse projeto está aqui. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Ive Fogaça, sou coordenadora de gestão de projetos aqui do Gap NeuroArc. E para falar para vocês, para quem não participou, falar um pouquinho do que foi esse projeto, do qual o objetivo dele. Esse projeto surgiu, né, da ideia de fazer um quarto, a princípio, que seria o quarto da Maria. Esse convite foi feito para Cecília, que é minha fisioterapeuta e amiga pessoal. E a Cecília é mãe da Maria. Maria é uma criança que possui a síndrome de São Felipe, é uma síndrome rara. E dentro dessa síndrome existem como que eu posso dizer? Várias situações que a Maria vem vivendo ao longo do tempo e que necessitam de um apoio também
na parte do ambiente físico, né? E nós, como estudantes e amantes da arquitetura, vi nessa ideia de chamar, fazer esse convite para a Mãe da Maria para estar com a gente fazendo esse projeto, né? Esse projeto teve uma equipe toda, né? Que foram os voluntários, todos os voluntários do grupo, dentre eles fisioterapeutas, como a Cecília, psicólogos como a Ana, terapeutas ocupacionais como a Gigi, fonoaudiólogos como a Gigi, terapeutas ocupacionais como a Lu. Então, todos esses envolvidos no projeto da Maria para executar esse projeto. Esse projeto foi o quê? A princípio era um quarto, mas a partir do briefing, né, que a gente foi conversando junto com a Ana, junto com a Cecília, com toda a equipe da terapia, dos terapeutas da Maria, a gente viu a necessidade da Maria ter um ambiente mais adequado para ela estar fazendo as atividades dela terapêuticas, né, que seria a fono, a fisioterapia e a terapia ocupacional. Então, o que que nós fizemos? Esse projeto é uma sala de atividades terapêuticas, né? Novamente, com a participação de todos esses profissionais envolvidos, onde nós aplicamos o design baseado em evidências, né? Destacando a neuroarquitetura e todos os princípios dela que nós aplicamos nesse ambiente, como a design celulotogênico, design biofílico, né? Todo ele pensado para promover para Maria, dentro desse ambiente, o melhor aproveitamento das terapias que ela está fazendo e, consequentemente, dando mais qualidade de vida, tanto para ela quanto para as terapeutas, né? Para as pessoas que estão envolvidas no processo da Maria, com relação às atividades terapêuticas dela. E agora eu vou passar para o João, que vai falar um pouco, vai dar um spoiler aí de como que foi feita essas avaliações, né? Que teve uma parte que foi feita, um briefing com uma ferramenta, com a Ana Lazarotto, e a outra parte com o equipamento, né? Que foi feito pelo Marcelo. Com você agora, João. Muito obrigado, Ive. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, primeiramente, eu queria agradecer e queria falar que eu estou muito feliz, enquanto coordenador de pesquisas do GAP, em ver a finalização desse projeto e a forma como nós conseguimos estruturar ele coletivamente, perceber que ele tem um início, um meio e um fim muito bem consolidado e que a gente, de fato, hoje consegue ter resultados concretos dos benefícios que a neuroarquitetura pode trazer nas nossas ações sociais, que isso sempre foi o propósito principal do nosso grupo. Então, acho que isso é muito bacana da gente poder evidenciar o propósito que a gente está promovendo e como os ambientes que a gente projeta realmente impactam, né, na saúde, na qualidade de vida. Eu iria começar com a Ana, mas eu vou fazer uma quebra aqui no roteiro. E eu queria primeiro chamar a Gigi, se ela estiver disponível aqui, para falar um pouquinho, que eu sei que ela vai ter que sair daqui a pouco. Então, queria, Gigi, te dar as boas-vindas também. E queria que você contasse brevemente como tem sido a tua experiência nesse espaço, como está sendo a realização das terapias com a Maria nesse novo ambiente, como que tu pode relatar a experiência do antes e depois também. Acho que essa tua fala é muito importante para a gente ver de fato no dia a dia como esse ambiente modificou a rotina. Tá aí, obrigada, João. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente, passando o filme aqui, né, na cabeça, daquele início lá de tantas incertezas, será que vai acontecer, né? E chegou então a época, né, de que tudo está acontecendo. Infelizmente, gente, eu assim não pude dar continuidade desde da inauguração, foi exatamente na mesma época de estar atendendo a Maria semanalmente no espaço dela, por motivos, outros motivos que não vem ao caso aqui, né? Eu já estava atendendo ela uma vez por semana no consultório também. Era uma vez em casa e uma vez no consultório, tá? E aí tivemos que cortar essa uma das vezes da semana e ela ficou indo só no consultório. Então, eu só tenho ido à casa atender a Maria no quarto, assim, quando ela não vai à aula, que ela fica doentinha, então eu vou lá na casa dela. Então, infelizmente, só foram, acho que 2 ou 3 vezes que aconteceu aí nesse período, dezembro para cá, né? 5 meses já, tá? Mas, assim,
eu consigo fazer uma comparação muito clara para mim entre o que é a Maria no consultório e o que é a Maria lá no quartinho, né? Bom, e o que era antes, né? Assim, para mim, enquanto terapeuta, é um prazer imenso atender a Maria lá, porque assim, é um ambiente tão acolhedor, tão calmo, de tanta paz, de tanto equilíbrio, tá? Que assim, eu me sinto super à vontade, super feliz de estar ali fazendo, né, a terapia na Maria. Então, assim, para mim, enquanto terapeuta, foi uma mudança assim, imensa. De ter a mesinha, né, que tem um espaço que a gente possa pôr o nosso material, que a gente leva aquele material que vai e volta, tá? A cadeirinha dela não teve ainda, né, uma solução muito boa, né, porque a cadeirinha ficou muito dura para ela, então a gente teve que fazer outras adaptações, mas eu consigo comparar, né, a Maria lá com a Maria no meu consultório, quando eu tenho, né, outros brinquedos, né, não tenho aquela mesa maravilhosa que não tem ponta. E então assim, ela age muito mais impulsivamente no meu consultório do que em casa, tá? Então assim, em casa a gente consegue fazer mais atividades, mais direcionadas, com mais tranquilidade do que no consultório, que ela, né, ela se mexe, ela alcança, né, objetos com mais rapidez, tá? Ela se vira, né? Então assim, eu percebo que ela hoje em dia ela fica mais assim irritada, vamos dizer, quando ela não quer uma coisa, então ela chora. E já quando é em casa não acontece isso, tá? Então eu sinto ela muito mais tranquila, muito mais relaxada, e aí a gente consegue trabalhar mais. Tem que falar lá que assim, a questão da luz, da iluminação, gente, é tudo de bom aquilo. Nossa, eu toda vez que eu entro na minha sala, nas duas clínicas no trabalho, eu falo assim, que luzes são essas? Né? Cada uma pior que a outra, né? Então, faz uma diferença imensa né, a calma que traz, né? E a alegria que traz aquele ambiente, né? De que a gente parece assim que a gente saiu do mundo. Eu estou assim na terceira dimensão ali. É essa sensação que eu tenho quando eu estou ali com a Maria, que eu estou fora do mundo real. É muito, muito prazeroso atender a Maria lá. Muito, muito, gente. E eu sinto isso, que ela fica mais concentrada, ela fica menos impulsiva, ela responde mais à terapia, né? Aos movimentos que eu faço com ela, que agora eu tenho trabalhado muito a questão da mastigação, da dessensibilização de reflexos, né, periorais, né, de movimentação de laringe. Então, é uma terapia, vamos dizer assim, mais passiva, né, do que ativa, e ela responde melhor, porque ela consegue se concentrar melhor. Isso quando eu comparo ela com o meu atual consultório. E quando eu comparo com o que era antes, aí, gente, não tem parâmetro, tá? Não tem parâmetro. É assim, é bênção, 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 bênção. Só tenho que agradecer a vocês por tudo isso. Uma pena que eu não estou lá toda semana. Morro de pena. Mas o pouquinho que eu pude ver, assim, tenho certeza que é 8 para 80, tá? A diferença. E espero que a Luz chegue aí a tempo para contar aí a experiência dela para vocês. É isso aí. Querem perguntar alguma coisa específica, assim, que eu possa Que ter legal, esquecido? Gigi. Eu acho que, nossa, muito obrigada por compartilhar essa tua experiência com a gente. Eu acho que isso enriquece muito e mostra que realmente trouxe benefícios e o propósito realmente foi alcançado. Se alguém tiver alguma pergunta direcionada especificamente para a Georgiana, vamos aproveitar esse momento que ela está aqui para fazer. Alguém quer questionar alguma Georgiana, coisa? Georgiana. Gigi, né? Georgiana tá tão sério. Não combina com a pessoa, né? Marina, Oi, boa noite a todos. E Gigi, é importante, eu vou te perguntar. Tu atendia lá antes da gente entregar o home, né? Isso. E tu atendeu duas vezes ela agora. Porque, tipo assim, quando a gente é atendido em casa, é uma situação. Eu quero saber do antes que você já atendia ela em casa também, né? Do antes que Isso. você atendia ela em casa, pro agora das duas vezes que você atendeu ela em casa, sem contar o consultório. Como é que tem sido?
Então, o antes, né? Tem duas etapas do antes, né? Tem uma etapa da casa anterior, em que havia uma superestimulação, né, no quarto dela, era uma confusão de estímulos, de materiais. Então, assim, era um atendimento muito difícil de concentrá-la, de fazer sentar, de fazer uma atividade contida, porque ela era muito estimulada. Nessa segunda casa, né, a gente conseguiu que o quarto tivesse menos estímulo, mas não é um quarto terapêutico. A gente sentava no chão, né, eu ficava no chão, ela ficava numa cadeirinha. A gente não tinha, assim, vamos dizer, um conforto para atender a Maria. Não era o melhor ambiente. A luz, tá? As portas, porque qualquer coisa que ela vê, assim, ela tem movimentos repetitivos, né, estereotipias, então ela fica mexendo. Não, assim, não tinha um lugar para a gente colocar, por exemplo, o computador, né, o material que a gente leva. Então, assim, foi uma mudança drástica. Assim, a aparência física, né? Quando você entra ali, já dá assim, opa! A sensação que eu tenho é que eu fico mais leve quando eu entro lá. E eu tenho certeza que a Maria também fica, porque ela fica muito relaxada. Ela não fica querendo pegar as coisas, ela não fica querendo se levantar, tá? Ela não fica querendo ir para a porta, mexendo na maçaneta. Ela fica ali naquele momento dela, ela não chora, ela não reclama, tá? Então, assim, eu acho que esse conforto ambiental, né, tanto dos móveis, tirando a cadeirinha, tá? E a iluminação, eu acho que fez, assim, uma diferença enorme, porque antes não tinha, gente, não tinha, assim, era um quarto normal, um quarto, com uma cama e um móvel, entendeu? E aí a gente fazia o que podia ali, levava os brinquedos, né? Fazia com ela atividades, né, em pé, sentada, né? Depois ela obteve uma cadeirinha que ela ficava mais confortável, mais recostada, mas não era um ambiente de atendimento, né? Então agora não, é um ambiente de atendimento, é um lugar assim diferenciado, porque principalmente para o caso dela, que a gente precisava desse balanço dos estímulos, dos móveis, né? De uma luz mais adequada que acalmasse a Maria, né? Não deixar ela prostrada, mas deixar ela tranquila, satisfeita, entendeu? Então, assim, eu vejo muito, muito grande essa diferença, gente. Não tem, assim, não tenho palavra para descrever a diferença que é. Espero ter respondido aí. Obrigada, Gigi. Mais Nada, querida. alguém, Mais pessoal? alguém? Acho que no momento não, Gigi. Todo Muito mundo? obrigado pelo teu depoimento, pela tua participação aqui. Sempre bom contar contigo. Sempre muito bem-vindo no nosso grupo também. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, gente, ter participado desse projeto. Vocês não fazem ideia da alegria que foi. Bom, então, continuando aqui, agora eu vou chamar a Ana. A Ana Lazarotto, então, ela é psicóloga, faz parte do nosso grupo e muito generosamente esteve aplicando as ferramentas IAM e EAPA. Ela é profissional qualificada e certificada pela Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. E a gente quer mencionar também que as ferramentas, a EAPA, que é a Escala de Autopercepção dos Ambientes, e a IAME, que é a Escala de Ambientes Memoráveis, elas foram utilizadas no diagnóstico e na avaliação do espaço projetado. Essas ferramentas elas foram desenvolvidas então pela Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, NeuroArc Academy, e o uso profissional dessas ferramentas somente é permitido mediante o licenciamento. A Ana vai falar um pouquinho mais sobre isso também na sequência. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para ti e vou colocar a apresentação aqui também. Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade de participar. É a minha quarta ação social, sempre participei na questão da área da pesquisa, desde 2021, mas essa foi a primeira vez que eu participei do briefing mais diretamente, né, das várias etapas que teve. Então, hoje a gente vai falar sobre a avaliação de pós-ocupação da nossa Maria. Então, a sala de atividades, eu vou olhar aqui para o ladinho, gente, peço desculpa porque meu óculos está errado e eu preciso olhar aqui para o lado. Bom, como a gente sempre projeta para pessoas, eu vou me apresentar, porque tem muitas pessoas que já me conhecem e outras ainda não.
Então, meu nome é Ana Lazarotto, eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, e as coisas que importam para mim, além da minha família, meus amigos, é a conexão com as pessoas e com a natureza. E eu sou uma eterna aprendiz. Eu sou psicóloga de formação da da Universidade de Passo Fundo, fica ao norte do Rio Grande do Sul, atuei como psicóloga organizacional e clínica. E aí eu já tenho um caminhozinho na neurociência aplicada à arquitetura. Eu sempre fui inquieta na questão de como as faculdades de arquitetura não tinham uma cadeira específica de psicologia, de como você fazer uma entrevista, enfim, e foram muitos questionamentos. Eu sempre senti a arquitetura sem entender por que que eu sentia e me emocionava. Hoje, com estudo, eu já sei. E daí quis o destino que eu tivesse uma filha arquiteta e uma filha engenheira. E através da Natália, eu cheguei até a Pri e tudo mudou, né? Porque eu entendi assim que na minha vida profissional faltava alguma coisa. E hoje eu entendi que foi o ambiente, né? Porque a gente é mente, corpo, alma e o ambiente. Então já tem esse caminhozinho aqui que eu não vou ler. Sou, né, certificada pela academia, tenho o selo Neuroarc Plus e atualmente faço o MBA. Já tenho alguns cases publicados nos anuários da Neuroarc Academy, já temos, né, a nossa ação social, então, o Hospital Materno-Infantil lá de Porto Alegre, publicada na Info, então já tem um caminho, né? E esse caminho, ele também me conduziu para que a gente tivesse o nosso escritório multidisciplinar, familiar. Então, essa é a Natália, minha filha que é arquiteta, e a Nicole, que é engenheira e artista 3D. A nossa atuação é no nicho da residencial, e a gente é pioneira no país porque nós temos, no caso eu, a psicóloga qualificada, habilitada para o briefing. Então, é um diferencial do nosso escritório, e a gente atua no mundo todo, né? Online, que hoje é assim, mas presencialmente em Itajaí e Santa Catarina e em Salvador e na região metropolitana. Bom, por que que eu estou trazendo o nosso escritório? Porque foi o nosso escritório que participou da ação social. Então, as minhas sócias disseram sim, vamos fazer. E então, a gente pensou, como é que a gente pode ajudar além da pesquisa? Então, fazendo a doação, né, da aplicação das ferramentas e com o 3D do projeto. Então, pode passar, por favor, João? A metodologia, né? Então, eu trouxe aqui, porque existe uma mudança. Quando eu apliquei a metodologia, eu tinha essas ferramentas que a gente chama ferramentas físicas. E como o João já explicou, só o profissional habilitado pela Neuroarc Academy tem a licença, e é numerada, enfim, para poder aplicar nos seus projetos. Então, depois vocês vão entender que eu fiz o relato sobre essa aplicação. Então, eu apliquei a EAPA, que é a Escala de Autopercepção dos Ambientes, na fonoaudióloga, na fisioterapeuta e na TO. E a IAME, que é a Escala de Ambientes Memoráveis, eu apliquei na fisioterapeuta, que é a Cecília, que também é mãe da nossa Maria. Então, foi feito 2 aplicações, né? Então, em abril de 23 e agora, na PO, em abril de 25, só as EAPAs. Pode passar, por favor? Bom, então o título do nosso projeto, né, é Nossa Maria, os usuários, que é sempre muito importante quem vai usar Nossa Maria, mas também os terapeutas, né, as terapeutas do caso. Na época, a Maria tinha 6 anos e pouco e a Cecília, 43. Então, a gente já atualizou aqui, a Maria com 8 anos e 8 meses e a Cecília com 45. O ambiente a ser projetado, as salas de atividades terapêuticas, que como a Ivy muito bem explicou, né, não vou reexplicar. Os padrões, alegria,
diversão, felicidade e liberdade, que depois, quando chegar na IAME, vocês vão entender melhor. Aí tem uma breve descrição das características. Então, formas diferentes que estimulam visualmente a natureza, com gramado, árvores, local colorido, seguro e agradável. Aí eu também trouxe uma planilha de estratégias para o projeto, que isso aqui foram todo, além de tudo que a Ivy falou, né, do design baseado em evidências científicas, aqui com as ferramentas a gente também tem um direcionamento de projeto. Então, na época, no relato, eu tinha colocado planilhas de estratégia para o projeto Ambientes Memoráveis, que são as 7 variáveis ambientais, depois eu falo um pouquinho, a estratégia nostálgica, que são aquelas mais lembradas, e a de estreia, que são as menos lembradas que a gente pode trazer para o projeto. As justificativas e escolhas baseadas nas memórias ou em evidências científicas. Pode passar, por favor? Aí a gente trouxe uma imagem de como era o escritório, quarto de atividade da Maria. Você vê ela ali, tem bastante coisas, bastante estímulos, né? Não apareceu a mesa, mas também tem a mesa de escritório, enfim. E aí depois, por favor, pode passar, a sala de atividades terapêuticas da Maria. Então, aqui a gente já tem a nossa corpo Maria já fazendo suas atividades, já se apropriando da sala. E aí, nós vamos para o resumo dos relatos. Esses resumos dos relatos, gente, é a primeira etapa, tá? É lá em 23, quando eu conversei com a Gigi, com a Lu e com a Ceci. Então, a experiência, as três relataram. A experiência foi mais positiva que negativa, com relação aos objetivos, né? Às atividades que a Maria precisava realizar. Aí elas trouxeram o sentimento de gratidão, de satisfação, de felicidade, né? E que sim, o ambiente influenciou. Mas, como eu falei, mais de uma forma positiva, apesar de todos os estímulos, de uma forma positiva. Aí, a gente vai para o resumo dos relatos da EAPA, que envolve as 7 variáveis ambientais, que são elas: aroma, biofilia, cores, formas, iluminação, temperatura, personalização e sons. A gente tem muito material, então eu fiz assim um resumo do resumo, né, porque eu sei que temos, né, o tempo limitado. Então, no aroma não havia aroma, então a experiência foi neutra. Teve uma só pessoa que falou da questão da biofilia, que lembrava da janela com arbustos e que sempre é uma experiência positiva. As cores, né, tons neutros, quadros na parede e também brinquedos coloridos, a experiência foi mais positiva. Formas, aí entram então móveis, retangulares, os elementos, né, que são utilizados para as atividades, e a experiência foi mais positiva do que negativa. A iluminação em temperatura agradável também foi uma experiência neutra. A personalização, aí vocês podem ver que a gente grifou, que havia mesas de atividades para teor e para fono, tinha carpete, mas a experiência foi neutra. Mas acreditam que tinha muitos brinquedos e estímulos que atrapalhavam um pouco. E aqui eu resumi, então tinha a questão da circulação da Maria, dela poder fazer melhor atividade, então aqui guardem isso da personalização. E sons, a experiência foi negativa, porém, quando havia algum barulho da casa, havia um pouquinho de dispersão da Maria. Essa então foi a EAPA aplicada. Aí, agora a gente vai para EANE, que são, então, a ferramenta baseada nas memórias felizes. Então, eu apliquei na Cecília. O ambiente em que a Cecília sentiu essa emoção foi o parque que ela frequenta com a nossa Maria. O sentimento que ela gostaria de resgatar foi a alegria da Maria. Então, aqui, a Maria é uma criança muito alegre, ir ao parque e ver sua alegria ao chegar e como se sente feliz em poder ser ela mesma é um momento único. Ela adora brincar com a filha nesse ambiente. Aí as características que melhor descreviam essas lembranças, porque a ferramenta é bem completa, né? Então, eu fiz um apanhado geral.
a alegria de ver a Maria chegando no parque, a felicidade de brincar nesse ambiente, a emoção de poder ser ela mesma, sem regra, ser livre, e viver a experiência em si que esse ambiente de parque pode proporcionar. E sem ter a questão de poder se machucar, sem medo de quebrar alguma coisa. É pura diversão, porque pode fazer o que ela quer, pode relaxar e fazer o que ama fazer, que é brincar, se divertir. A descrição do ambiente é um local público, gramado, arborizado, super colorido, bonito, com muitas opções de brinquedo. Aí a gente entra nas 7 variáveis ambientais da IAME. Então, aroma, né, de grama, árvores em volta, o gramado verdinho, experiência positiva, as cores positivas, né, são vivas e variadas, experiência positiva devido aos estímulos visuais diferentes, iluminação e temperatura ambiente. A personalização é adequado porque previne acidentes, o piso adequado, tem corrimão, elementos que deixam o local seguro, tem a cerca em volta, que também foi relatado como positivo. Sons positivos porque não tem som produzido, né? São sons naturais. Aí, agora, isso foi tudo lá em 2023 e agora nós chegamos aqui em 2025 com a PO. Então, houve uma mudança também no Arc Academy, que elas reformularam e ainda existe a ferramenta física, mas existe a digital, que já nos dá esses gráficos que a gente está vendo, já nos trazem artigos científicos específicos, e daí, para fazer essa APO, eu já tinha esse acesso da digital, então eu apliquei, mas é muito importante assim, eu sempre apliquei e conversei, né, tipo assim, entre aspas, uma mini entrevistas com as terapeutas, né, porque eu não acredito em aplicação sem a gente conversar, né, eu não gosto muito disso. Então, a conclusão da EAPA, que é a Escala de Autopercepção do Ambiente, então, na sala de atividade terapêutica da Nossa Maria. Como vocês podem ver, né, aí nos gráficos, os aspectos positivos. O ambiente atendeu às necessidades funcionais e de lazer, é um ambiente alegre e aconchegante, ele traduziu o sentimento de alegria, é acolhedor, é calmo, organizado, confortável, poucos estímulos, o que pode ajudar, né, contribuir na concentração e foco nas atividades que a Maria precisa fazer. O formato da mesa e o móvel de apoio não tem pontas. Isso foi relatado como positivo. Então, se a gente vê aí o primeiro gráfico, você vê assim, em verdinho está a experiência que foi de algumas variáveis que foram neutras, outra, a maioria foi positiva e tem uma negativa. Ao lado, nós temos as variáveis ambientais como positivas, então a biofilia, cores, formas, iluminação, temperatura, personalização no sentido de que o ambiente atendeu às necessidades. E as variáveis neutras, aromas e sons. Aí vocês têm os sentimentos, né? Porque essas ferramentas a gente sempre trabalha com os sentimentos. Então, nas respostas aparecem como você se sente com relação a esse ambiente. Então, mesmo que o primeiro sentimento seja a alegria, ele não neutraliza que existam outros sentimentos quando você está no próprio ambiente. Então, ali, como vocês veem nesse gráfico colorido, alguns sentimentos surgindo, como ânimo, calma, alegria, atenção, foco, gratidão, inspiração, motivação e satisfação. Aí, ao lado, vocês veem as atividades, né? Atividade cognitiva, a alimentação, recreação, outras atividades e atividade física. Aí, os ambientes ali, o neutro, as variáveis foram aromas e som. Aí, por favor, pode passar, João? Aí, a conclusão da EAPA digital, o aspecto negativo foi a personalização. Vocês veem esse gráfico, está total a personalização. Que, apesar de
atender às necessidades da Maria, as cadeiras são bonitas, mas são desconfortáveis. Falta ergonomia e adequação às necessidades funcionais da Maria. A variável ambiental negativa, personalização, porque as cadeiras não foram funcionais, são lindas, mas duras e pequenas. A Maria não conseguiu sentar e ficar, e assim como também não houve ergonomia para os terapeutas. Mas vocês vejam que mesmo diante desse ponto, a experiência no ambiente foi muito positiva. Aí a conclusão final. Vocês podem ver que foi muito positiva, o ambiente influenciou bastante na experiência das áreas de atividades terapêuticas da Maria. O novo ambiente trouxe funcionalidade, personalização, organização, foco, concentração, por haver menos estímulos, melhor circulação, a iluminação artificial adequada e a luz natural. As terapeutas também foram unânimes ao afirmar que a experiência foi muito positiva. O ambiente alegre, colorido, agradável, que acolhe e acalma. O espaço cumpre a função a que se propõe, exceto na ergonomia das cadeiras, devido ao prognóstico. Gente, como eu sou área da saúde, e diante de todos os relatos lá de 23 e de agora, eu achei que cabe a gente colocar aqui a questão do prognóstico. É difícil avaliar se a concentração e o foco ocorrem em função do novo ambiente ou também de certa limitação ocasionada pela progressão da síndrome que acomete a nossa Maria. Eu acho que o ambiente sim influencia, mas a gente precisa ter essa clareza também. Houve o relato da variável iluminação ter um aspecto positivo e diferença no humor da Maria. O ambiente em si traz paz, a deixa menos agitada e mais tranquila. Além da ergonomia da Maria poder, sentadinha, né, ficar na mesma altura das terapeutas. E a mãe relata que quando a Maria estiver num futuro bem distante, torço muito por isso, quando houver, né, a evolução da doença, que a Maria estiver um pouquinho mais limitada, ela vai sentir todo o acolhimento, todo o conforto e alegria desse ambiente pensado e projetado especialmente para ela. Então, a experiência foi positiva. As sugestões, né? Então, rever as cadeiras utilizadas por Maria e pelas terapeutas. E aí tem uma briga, né, meu povo, que a gente é dessa. A fono precisa trabalhar, né? A oro, mas a Cecília e a Theo precisam trabalhar a parte motora. Então, até eu conversei com a Gigi disse, de repente poderia, né, ter uma contençãozinha física para que a Maria pudesse, né, receber melhores terapias da fono. Mas a TO e a físio precisam o motor, né? Então, nessa APO é a única ressalva que a gente faz de tentar trazer essa solução, né, da cadeira que seja adequada tanto para a Gigi poder utilizar no ouro, com a nossa Maria, quanto o aparelho locomotor que tanto precisa a PO e a físio. Estou aberta para qualquer pergunta, enfim, eu não quis me estender muito porque, gente, tem muito material. Então, né, para não ficar muito cansativo, eu só tenho a agradecer e fiz questão de trazer esse quadro que a Cecília pintou com a nossa Maria, né, porque eu acho que ele simboliza muito a nossa ação, que todo mundo junto, né, a gente é mais e a gente é melhor. E eu queria só ler uma coisinha aqui para vocês, que eu acho muito importante que esse quadro, ele representa, como eu disse, as mãos unidas, né, em prol da Maria. Aí eu até te fiz um post lá, enfim, no meu Instagram, que eu quero ver esse pedacinho
que é exatamente sobre esse quadro e sobre a ação. Desculpa aqui que só um pouquinho que fugiu. Um segundinho. Eu apertei errado. Aqui. Então, quando juntos doamos nosso conhecimento, nossas expertises, nosso tempo, nossa empatia, nossa dedicação, somos um só, em prol do bem e do amor ao próximo. No caso, esta guriazinha, a nossa Purple Maria, que nos ensinou tanto durante cada etapa desta linda ação social sobre a Síndrome de São Felipe, onde a neurociência aplicada à arquitetura pode ser aplicada. Que Deus te abençoe, Maria querida, e toda a tua família. Tenhas muito amor, acolhimento, carinho, saúde e qualidade de vida. Que faças um bom uso desse ambiente projetado por tantas mãos, com tanto amor e emoção, especialmente para ti. Muito, muito, muito obrigada. Perfeito, Ana. Muito obrigado. Eu acho que é muito legal ver esse antes e depois de uma forma mais consolidada, realmente. A gente ter agora os gráficos também para poder analisar. Seria bom se a gente tivesse os gráficos de antes, né? Mas essa mudança Sim. ocorreu durante o processo, então é compreensível. Nos futuras teremos, então isso é muito legal. É, Antes de passar para o Marcelo, eu acho que a gente pode abrir aqui um espaço também para perguntas, para questionamentos específicos sobre as ferramentas. Então, vamos aproveitar também para tirar dúvidas com a Ana, para entender sobre a aplicação, para entender sobre o antes e depois. E depois, lá no final, também a gente faz mais um momento de conversa conjunta. Então, se alguém tiver questionamentos, dúvidas, podem erguer a mão, abrir o microfone. O que eu queria dizer é que assim, as ferramentas, e até desculpa, né, porque às vezes é aquela coisa que você está envolvida e pode ser que tenha pessoas que não conheçam, mas essas ferramentas, elas são baseadas nas 7 variáveis ambientais, né, então, como eu falei, hoje já são 9, mas é de você realmente perceber como o ambiente pode contribuir, né, para uma melhor qualidade de vida, para o que que não está bem, o que que pode ser melhorado. Às vezes é uma simples ah, lâmpada, às vezes é um desconforto térmico, né, a forma, né? Vocês viram que a gente falou da forma da mesa, né? Anteriores eram todas retangulares, agora não, são orgânicas. Então, isso faz a diferença, né? Porque traz um conforto, traz a funcionalidade, né? E no caso aqui houve muito sentimento. Então, eu acredito que esse briefing, assim, feito em várias etapas, por várias mãos, e daí somado à aplicação das ferramentas, ficam uma base maior, né? Então, você tem um direcionamento, uma diretriz de projeto, né? Quando eu apliquei a Yami na Cecília, eu falei para a Natália e para a Nicole, gente, o projeto está na mão, eu não sei o que o grupo vai achar, né? Aí depois, quando as projetistas foram trazendo, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sabe? Foi, assim, emocionante, porque é onde ela já conhece e aonde futuramente ela vai se sentir muito mais acolhida, né, nos momentos que precisarem. E como eu falei no começo, a gente projeta para pessoas. Então, o centro é a nossa Maria, mas a gente precisa cuidar de quem cuida também. Então, trazer esse acolhimento para a Gigi, para a Cecília, para a Lu, eu acho muito importante. Então, eu acho que isso faz muita diferença na, no atendimento das necessidades da Maria, no acolhimento, né? Eu acho muito importante. E as ferramentas, elas são muito simples de aplicar, não, não tem segredo, você fazer uma... Eu acho que o segredo é fazer uma boa interpretação delas, né? Porque não adianta só aplicar. Mas elas nos dão um direcionamento bem assertivo, assim, na forma de projetar. E sim, falando das meninas, né?
É que eu falei que eu não consigo acreditar em aplicação sem você conversar. Porque a Gigi, eu vou pegar a Gigi pelo cabelo. Ela ficou dando spoiler que a queixa, entre aspas, né, o lado negativo era só a questão da cadeira, né? A Gigi eu vou pegar pelo cabelo que ela já deu spoiler. Perfeito, Ana. Eu acho que é legal a gente comentar também aqui que a gente escreveu uma proposta para a ANFA, né, com os resultados da Ah, é. EAPAME. Então, a gente enviou essa proposta com o nome de todo mundo que esteve envolvido na ação social Hum. e esperamos que o resultado seja positivo também, para a gente poder levar os resultados dessa ação para lá. Então, vamos deixar as perguntas e os questionamentos para o final. Agora eu vou chamar o Marcelo, então. O Marcelo vai trazer para a gente os... Pegar aqui minha cola, pega aí, gente. É, o Marcelo, então, ele é fisioterapeuta, ele faz doutorado em neurociência e ele vai falar um pouquinho para nós sobre a aplicação da neurometria, que é uma ferramenta de avaliação que analisa as respostas cerebrais frente aos diferentes estímulos do ambiente. Então, dentro desse contexto de neuroarquitetura, ela é utilizada para investigar como o espaço físico influencia no estado mental e emocional de uma pessoa. No projeto, a gente utilizou, né, a neurometria, então, para medir e comparar as atividades cerebrais antes e depois também da transformação do ambiente. Então, a gente tem parâmetros bastante reais acerca desse antes e depois. Vou passar a palavra para o Marcelo, então, que seja bem-vindo, Marcelo, também. Contigo. Obrigado, João. Obrigado a todos. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês. O João já fez uma explicação legal aí. Eu peço desculpa desde já. Eu coloquei os dados referentes a Maria como forma neutra, né? Não sabia para quem seria explicado isso. Então, a gente trabalhou essa influência da biofilia, né? Essa mudança desse ambiente sobre o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso que liga exatamente o cérebro aos órgãos. E ele tem uma grande função de adaptar o nosso corpo fisiológico ao ambiente, nesse caso, né? Ele adapta a qualquer situação, a uma situação de luta ou fuga, a uma situação de jejum, a uma situação de estresse, mas também ao ambiente. Então, quando a gente vai falar sobre ele, uma apresentação para quem não me conhece, o Marcelo, marido da Daiane, pai da Ana Luísa, da Manu, as duas princesas. Gosto muito do que eu faço com saúde integrativa e funcional. Já tenho mais de 22 anos de experiência. Sou criador do técnico da metodologia SNA 360, que é sobre o sistema nervoso autônomo. E dentro disso eu fui fazendo meus estudos e utilizando dessas ferramentas que são os aparelhos que nós temos, né? O que me move geralmente é um propósito, é uma fé, é acreditar que a gente pode ser exatamente um instrumento, que eu me chamo de faxineiro num corpo, que pode gerar um resultado diferente na realidade daquela pessoa e gerar uma cura que foi dada como dom para nós, né? Então, quando a gente fala de neurometria, o que que é isso? Ele é um aparelho funcional, então ele mensura a função, através de uma avaliação tecnológica que é não invasiva, como deixei na figura aqui à direita para vocês, e ele especifica uma avaliação sobre o sistema nervoso autônomo e cognitivo, porque ele analisa exatamente os dados fisiológicos, que eu vou falar mais para frente, mas basicamente são sensores de tônus muscular, de tensão muscular, de onda cerebral, de ansiedade, da variabilidade do batimento cardíaco, da temperatura, da respiração, isso tudo de dados fisiológicos que são avaliados em posições que mudam a posição da pessoa, adapta ela e muda, influencia o sistema nervoso autônomo. Então é avaliado deitado e em pé, né? Aqui, os dados que ele mede, uma figura de um dos painéis dele, né? Então, ele faz essa análise 3D do cérebro, ela faz essa análise da variabilidade, da coerência cardíaca, que é a grande ferramenta como análise de adaptação, né? Essa teoria da variabilidade da frequência cardíaca, da coerência cardíaca, ela liga o cérebro à respiração e ao sistema nervoso. Quanto maior a sua variabilidade, maior a sua capacidade ao estresse, né? Amplitude respiratória, controle de ansiedade, fluxo sanguíneo, e reatividade do sistema nervoso simpático e parasimpático. Como é que ela funciona? Através de sensores, essas manobras de LO, que é de deitado e em pé, ela faz uma análise automática, então ela já promove todo o andamento desse exame que dura 10 minutos, começa deitado, passa para em pé, e a partir de em pé, ela depois termina o exame. Para que ela serve?
ela serve como função de ferramentas de análise do sistema nervoso autônomo, do diagnóstico funcional precoce de uma disfunção no corpo, uma análise de estresse, uma reserva de fadiga. Essa reserva funcional e fadiga, vale a pena lembrar que ela é sempre precedente à capacidade de desenvolvimento de uma doença no nosso corpo, né? Dá eficácia terapêutica e melhora o desempenho físico, emocional e cognitivo. Então, essa análise do exame de neurometria a gente fez com a Maria, né? Ela tem 8 anos, ela através de uma síndrome neurológica, e aí a gente fez essa análise dentro do ambiente que ela estava. A grande detalhe que eu gostei desse estudo foi exatamente a possibilidade de fazer dentro do ambiente que era antes e o que era depois. E o detalhe que a gente fez esse exame, sempre deixando ela dentro do quarto, se adaptando ao ambiente e vendo o resultado desse exame, dessas análises fisiológicas. E depois, quando houve a modificação desse ambiente, a gente também permaneceu ela dentro do quarto, adaptou ela ao ambiente e fez essa análise. Então, a gente comparou realmente, liquidando o máximo possível de influências que a gente pôde enxergar que pudesse ter além do próprio ambiente, né? Cada exame demora 10 minutos e essa adaptação que a gente comentou aqui ao quarto que ela fez. A partir daí, a gente fez essa análise, né? Dos itens que foram avaliados, a gente começa com o item de atividade cerebral, né? A análise dessas ondas de resposta cerebral. Então, a gente fez o exame 1 e o exame 2, a gente encontrou uma onda cerebral elevada. O que significa isso? É uma onda cerebral que não tem foco, né? É muitas vezes um pensamento que está acelerado, e isso gera diminuição de foco, né? Aqui está o resultado. Na segunda análise, uma análise dessa onda cerebral, do padrão cerebral moderado. O que significa isso? Uma redução na hiperatividade, pode indicar uma melhora do seu foco, menor sobrecarga cortical, que o do cérebro racional. Essa manobra de levantar que o exame proporciona, no primeiro exame a gente viu uma ausência de uma resposta ideal. Então, quando a gente muda de uma posição de deitada para em pé, existe uma adaptação de todo o corpo, da parte vascular, da parte de todo o sistema nervoso. Então, depois, no segundo exame, ela viu que esse padrão avermelhado estava presente. Indica o que é isso? Indica uma melhora da função e da resposta autonômica cerebral. Ou seja, também houve uma melhora na adaptação, na mudança de posição. O segundo ponto foi exatamente essa variabilidade da coerência cardíaca que eu falei para vocês, que é uma capacidade, demonstra a capacidade de adaptação do corpo perante uma situação de estresse. No primeiro exame, ela sempre demonstrou baixa, e no segundo exame, ela já demonstrou moderada e alta. O que significa isso? Evolução positiva. Ela começa a apresentar uma maior capacidade de adaptações às situações de estresse, maior equilíbrio do próprio sistema nervoso autônomo, tanto simpático, que é o nosso esquema de luta ou fuga, quanto parasimpático, que é o nosso esquema de restauração, cura, regeneração. A coerência cardíaca, ela, no primeiro exame, teve irregularidade, e no segundo, a coerência. O que isso indica? Quanto maior a coerência cardíaca, que é o batimento cardíaco, esses intervalos entre um batimento e outro, ele vai estar totalmente diferenciado, maior coerência, indica um maior controle emocional e um maior controle da adaptação neurofisiológica de todo o sistema. Quanto maior a adaptação neurofisiológica, melhor reação a qualquer tipo de doença. Terceiro item, um controle de ansiedade e de resposta emocional. Então, o controle de ansiedade no primeiro exame estava instável. Já no segundo exame, a gente percebeu que ele estava mais estável, ou seja, uma redução da reatividade emocional. E na resposta neuroemocional, picos vermelhos, né? Que depois, no segundo exame, ela teve uma predominância mais azul, que significa o quê? Um sinal de adaptação aos estímulos estressores. Então, menos estresse, melhor função cognitiva, emocional. Quarto item avaliado por esse exame, neurometria, a fisiologia respiratória e os barorreceptores. O que isso influencia? A respiração, oxigenação cerebral e oxigenação de tecidos. Então, a maior capacidade funcional estava reduzida. Melhorou no segundo exame, ou seja, uma melhora de padrão respiratório e oxigenação cerebral.
Isso tem a ver diretamente com esse índice barorreflexo, que estava disfuncional e passou a funcionar, que indica uma boa resposta exatamente daquele sistema nervoso que eu falei para vocês. Quando você está numa parasimpaticotonia, onde a digestão, cura, restauração, você tem maior capacidade de respiração. Quando você está numa simpaticotonia, né? Tem até um livro, quem gostar de ler, que chama Por que que as zebras não têm úlcera? Exatamente fala sobre isso, que é a simpaticotonia, que é um estado de luta ou fuga. Significa que ela está sempre em estado de luta ou fuga. Eu tenho que estar sempre estressada, me movimentando, tirando foco. Isso faz o quê? Uma respiração mais curta e aumenta a sua frequência respiratória. É como literalmente estivesse fugindo ou lutando. O quinto foi um diagnóstico funcional geral, que é essa reserva funcional, que tem muito a ver com a capacidade do corpo de se regenerar, de ter a capacidade de se recuperar perante uma gripe, simplesmente uma gripe. Houve uma melhora, o que sugere o início de uma reversão desse esgotamento, o qual mostrou no primeiro exame. Então, o esgotamento mostra que existe um estado que o corpo não consegue mais reagir perante uma situação. Então, ele entra em estado de gripe, em doença, em fadiga, em depressão, seja o que for. E esses sinais de estresse que apresentarão reduzidos, exatamente mostrando um reflexo de intervenção eficaz. Ou seja, foi muito eficaz, que foi isso que a Ana também chegou à conclusão. Ou seja, possivelmente uma neuromodulação ou funcionalidade nutricional também apresentando aqui melhora nisso tudo. O que a gente vê como conclusão geral e comparativa? Esses dados apontam que existe uma evolução positiva e funcional de todo o sistema nervoso, autônomo, no caso, e cognitivo, mas também uma melhora desse controle emocional, melhora da variabilidade cardíaca e uma resposta desse sistema autonômico como estímulo. O que isso significa, Marcela? Uma boa adesão a um protocolo de neurometria funcional, ou seja, esse equipamento também mostra que ele pode aplicar uma parte de tratamento, então significa que o corpo dela tem uma grande possibilidade de melhorar ainda mais com a aplicação desses protocolos. Estilo de vida, como um suporte de alimentação funcional e treinamento, ou seja, um novo item que também o corpo dela se mostra capaz de melhorar ainda mais, e eficiente também nas estratégias desses manejos dessas técnicas de estresse, de respiração, de biofeedback, que no caso dela não é tão fácil, obviamente, a gente costuma fazer através de aparelhos. Finalizando, uma frase aqui, que a biofilia, para mim, eu vi muito essa assinatura de Deus em nossas células, como fosse um chamado sutil para poder reconectar exatamente o que Deus criou, que é tudo isso que a natureza faz, para poder restaurar não só o nosso corpo, mas também a nossa alma, né? E é isso que me chamou a atenção da influência do ambiente, que é isso que a Eveline, a Evinara me mostrou, inclusive aplicou na minha clínica, que todo mundo que entra sente exatamente esse bem-estar. É isso, gente. Fico aberto aí. Espero que não tenha sido muito rápido, que eu sei que todo mundo tem um compromisso, mas eu fico aberto às perguntas. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que foi perfeito a tua apresentação. Esclareceu de uma forma muito bem explicada o antes e o depois. Ficou muito claro. Eu acho que é muito legal a gente ver comparativamente esses resultados positivos, né? Falando cientificamente mesmo, né? Através desses parâmetros neurológicos e também perceber como o teu exame associado com as aplicações das ferramentas da ANA se complementam, né? Para chegar a esses resultados de que, de fato, o ambiente ele trouxe contribuições, apesar da gente saber que existem várias e várias limitações dentro da própria aplicação das ferramentas, né, pela própria condição clínica da Maria e da progressão da síndrome e diversas outras questões, eu acho que os resultados eles nos trazem um parâmetro bastante importante de como o ambiente pode contribuir associado às terapias, né, associado às práticas diárias. Então, eu acho que isso é muito legal e mostra realmente, e eu acho que é a primeira vez que dentro do grupo a gente está tendo esses resultados bem consolidados, né? E isso é muito bacana, porque das outras vezes a gente acabou fazendo por questionário e entrevistas não tão estruturados, e hoje a gente está conseguindo ver isso de uma forma muito mais redondinha, muito mais concreta. Então, isso é muito bacana do nosso trabalho e de poder ver esses resultados agora. Então, também, igualmente, vamos abrir espaços aqui para questionamentos, perguntas. Quem tiver questões para a Ana, para o Marcelo, acho que esse é o momento da gente tirar nossas dúvidas, de poder falar um pouquinho também como foi essa experiência de ver os resultados.
com vocês. Acho que antes de alguém fazer alguma pergunta, eu só queria agradecer muito, né, a Ana e o Marcelo por nos proporcionar todos esses resultados que realmente, como o João falou, é a primeira vez que nós, como grupo, estamos conseguindo fazer uma ação social com todas essas sequências e as finalizações tão bem feitas. Então, muito obrigada a vocês dois e realmente é incrível os resultados. Agora eu vi que tem muita pergunta aí. Eu só queria apontar que a Cecília está por aqui, inclusive está no quarto agora, e logo mais eu vou chamar a Cecília para falar também. Mas antes eu vou passar a palavra para a Vani, que está na fila aqui. Deixa eu tirar aqui. Boa noite, gente. Entrei um pouquinho atrasada, trabalhando, mas eu estava com a dor no coração, atendendo se eu vou conseguir chegar no horário para ver esse momento histórico para mim, né? É algo construído aí com esse propósito lindo. Parabenizar a Ana. Marcelo a Ana veio, né, com a teoria, Marcelo com essa prática e mostrar para as pessoas, né, o quanto o ambiente faz diferença na nossa vida e principalmente a gente com esse caminhar que às vezes eu, né, falar por mim, me sinto tão sozinha onde eu estou nadando contra a maré, mostrando para as pessoas e essa luta constante e poder ver os resultados disso. Né? Como o João falou em questão, né, da Maria pelas limitações, o quanto, se para ela surtiu todo esse efeito, imagina, né, o que pode ocasionar né, na vida das pessoas e pararem para perceber o ambiente. Essa é a luta, essa é a busca de poder conhecer aonde eu estou, né, como eu me sinto, perceber, passar a perceber mesmo o ambiente, o essencial. E entro um pouco aqui em defesa desse ponto negativo em relação, me sinto responsável, né, em relação ao mobiliário. Quando a gente pensou, né, tá aqui a Marina, né, Almeida junto, sabíamos que já tinha sido mencionado, acredito, lembro na época em relação à cadeira da Maria, né, já tinha sido, acho que, trazido isso em ponto do que seria, né, que haveria essa mudança. Mas foi tão forte a necessidade dentro da cadeira de poder trazer, como a Almeida trouxe, né, a questão do modelo da cadeira ali, trazendo essa referência da natureza, dos bichinhos, do que ela adorava, ele não tinha como deixar de compor o ambiente. E a gente sabia que isso ia ocorrer, né? Até pelas limitações. Então, isso já estava dentro do previsto em relação ao mobiliário. E mais assim, fantástico, e só agradecer aos colegas aí né, que participaram junto, e principalmente as meninas da mão na massa, de poder, porque não é o sonhar, o projetar, mas é poder concretizar, né, tudo isso, poder realizar e estar lá no ambiente onde a Maria tá desfrutando, as terapeutas, os profissionais, né, recebendo esse benefício. Então, para mim, hoje está sendo um marco aqui grandioso na nossa vitória, né, uma vitória desse nosso caminhar aí dentro da neuroarquitetura, e defensor aqui trazendo, quando ele falou em biofilia, e cada vez mais eu trago essa informação com as pessoas, hoje ainda publiquei, tendo cada vez mais a certeza da nossa desconexão é a causa de muitas doenças. Está aí as crianças, que quando se ouve falar tantas doenças, crianças com ansiedade, criança com depressão, criança com isso, criança... Na nossa época, nós estávamos com o pé na terra, com o pé na areia, subindo em árvore, brincando, e hoje as crianças estão emparedadas. Então, isso não tem como ser diferente, né? Então, eu sinto assim, a dor por elas não estarem vivendo essa luta que eu trago como profissional hoje, fazendo parte de uma associação, Ação em Saúde, me posicionando junto aos profissionais dentro, né, de psicologia, dentro de terapeuta, dentro de vários profissionais da saúde, e trazer essa importância para as crianças, né, do desemparedar, né, esse déficit de natureza que elas estão, não vão cuidar daquilo que elas não conhecem, então essa necessidade de elas estarem próximo, né, da sua essência, da sua natureza.
Então, somente agradecer mesmo vocês, colegas aí grandiosos, grandes profissionais, e poder estar junto nesse resultado aqui. Parabéns, Ana, parabéns ali o Marcelo, parabéns a todas. É bem emocionante. E gratidão a Cecília por ter confiado, né? Cecília, o teu tesouro para nós. Ai, que foi lindo. Gratidão, Cecília. Não, vocês são Beijo, Maria. incríveis, viu? Quando eu paro para pensar no que tudo isso se tornou, é incrível, né? Tipo, que a gente estava pensando em fazer um projeto, estava pensando em poder oferecer alguma coisa, mas assim, tudo que virou foi muito maior do que eu acho que a gente conseguia imaginar lá no início, né? De ter tido o e-book, de ter finalizado a obra do quarto da Maria, da gente poder ter esses exames que, gente, como que tipo, a gente tem, né, várias pesquisas, vários projetos, mas a gente poder ter um resultado de antes e depois na Maria, que é uma criança não verbal, que a gente não sabe o que ela está pensando e não está. São dados assim muito ricos, né? Que a gente tem como ajudar outras crianças. Não digo nem a questão de ajudar outras crianças, né? Ajudar os pais, os médicos, tipo as escolas. Eu falo para a Ive direto, eu falei, gente, vocês têm que fazer isso dentro das escolas aqui, vocês têm que montar um projeto, vocês têm que levar para a escola, porque assim, aqui existe muita parte da inclusão, né? E eles abraçam a causa, entendeu? E eles não têm toda essa equipe multidisciplinar que a gente tem no Brasil, dos próprios médicos, né? De analisarem os exames a fundo, de poderem estar ali em contato um com o outro. Então, assim, eu acho que o que a gente tem na mão realmente é um tesouro, que a Maria foi abençoada, mas eu acho também que a gente pode abençoar muita gente, muita gente. E assim, vocês brilharam, assim, todo mundo deu o seu melhor, assim, eu acho que realmente muitas crianças e o mundo pode se beneficiar, porque é uma coisa que ninguém fala, que nem, né, é muito novo, uma área, né, muito recente que as pessoas estão olhando agora e imagina, num mundo hoje que a quantidade de autista que tem, que a quantidade de crianças especiais que tem, que a gente não tinha, ou, né, eu acho que aumentou demais, entendeu? Então, assim, não tem como, né, o mundo hoje não conseguir olhar o ambiente de uma forma diferente, entendeu? Porque vai ser questão de prioridade também, entendeu? Porque assim, a gente já vem vendo, né, tipo, os ambientes. Imagina, eu sou da área da saúde e tal, e o ambiente da Maria era um caos. Então, assim, a gente às vezes não para pensar, sabe, nos detalhes e na diferença que faz. Né? Tipo, seja para uma criança autista, seja para uma criança com síndrome de Down, seja com uma criança com uma síndrome rara, seja com um idoso, seja nos hospitais, entendeu? Então, assim, é muita área que vocês podem ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Então, assim, eu agradeço por ter sido escolhida, por ter o cuidado de vocês e ter tantos resultados, assim, poderosos para a gente poder levar para o mundo, sabe? Mas eu tinha certeza desde o início que era muito maior, tá? Que não ia ser só benefício da Maria. Isso eu já sabia, mas foi tudo se concretizando. Então, assim, você fala, meu Deus! Realmente, vocês estão de parabéns. Eu agradeço muito ter vocês aqui por perto, ter vocês empenhadas assim, e a Maria ter podido proporcionar o melhor da ciência e o melhor de cada um de vocês. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. E agora Obrigada. vamos imprimir esse livro, pelo amor de Vamos, Deus. vamos. Meu computador estava adormecido, agora ele acordou de novo. Aí eu vou providenciar isso. Muito Legal. Acho que obrigado, a Lei quer Cecília. falar. Pode falar, Ali. Eu queria ouvir, Cecília, de você a impressão do que você tem sentido de diferente, assim como a Gigi falou, a sua experiência fora tudo que a gente viu científico, a sua experiência no que você sente, no que você enxerga, até
do que a Lu comenta também, já que a Gigi comentou e a Lu não sei, a sua experiência Não, na prática. a questão dela estar muito mais sem tanta impulsividade do ambiente, né, e confortável no ambiente, isso aí é claro, entendeu? Que ela se sente muito bem, né? E que ela consegue. Porque antes, às vezes, ela ficava de um lado para o outro, mexendo em tudo, e mexe, mexe, mexe na maçaneta. Mas o quarto de atividades, ele proporciona uma calma muito grande, entendeu? Não digo nem só questão, não é questão de calma, é de sensação de prazer mesmo, sabe? Você se sente bem qualquer um se sente bem dentro do ambiente, porque tá assim, tá encantador. Entendeu? Tá encantador, desde a iluminação, a pintura da árvore, é um ambiente muito acolhedor, muito acolhedor. Então, assim, ela tem tido bons momentos. A gente faz nossas massagenzinhas, eu boto uns blocos de espuma que eu tenho para a gente fazer uns exercícios também, de sobe escada e de equilíbrio. Então, assim, ter a natureza em volta sabe, isso é muito legal. E ela está fazendo direitinho. Eu tenho achado ela muito bem. Muito, muito bem. Ela, assim, esse último ano, ela perdeu muito a fala, né? Tipo, mas assim, ela tá esperta, ela tá feliz, ela tá risonha. Ela dá uns trotes, ela sai daqui da porta do quarto, aí vai lá para a sala, aí daqui a pouco volta de novo, tipo assim, feliz, aí vai freando e breca, Ela mas tá muito engraçada. ela tá muito engraçadinha, ela tá muito engraçadinha. Então, assim, eu acho que o quarto veio para somar todo esse amor, esse cuidado que a gente dá para ela. E até como a Ana falou no início, né, a gente não sabe como que vai ser a evolução da síndrome, mas assim, de qualquer maneira, eu acho que o quarto vai ser muito aproveitado em todas as etapas. Entendeu? Eu acho que a gente pode transformar ele daqui a um tempo, não só da sala de atividade, mas como de um momento de ter um descanso, de tirar um soninho, de estar muito mais dentro do ambiente. Entendeu? Eu acho que o tempo ela vai usar muito mais também o quarto, entendeu? Em outras etapas. Então, eu com certeza acho que ela se sente bem confortável dentro do quarto. Eu tenho uma pergunta para o Marcelo com relação aos exames. Porque ali dentro do quarto a gente usou o design baseado em evidência e a gente se pautou muito na questão da biofilia, né? Então, se dentro das variáveis ambientais, né? Vamos lá. A gente consegue pegar, por exemplo, isolar dentro de um exame, por exemplo, eu quero ver só a resposta com relação à iluminação. A gente consegue? É Não, possível, gente? dentro do exame, não. Não, Não? por dois motivos. Ou teria que ser uma variável que você vai colocar dentro da biofilia, digamos assim, só a iluminação. Você só mudou no quarto a iluminação, porque o corpo ele é um ser vivo, então ele se adapta. Então ele vai se adaptar a tudo. Por exemplo, a mudança de luz vai atingir a pele, os melanócitos. A cor da parede também, ele vai atingir a visão, a percepção do cérebro, que ele está na natureza, que é uma segurança. Então, tudo isso, um som, ele vai atingir o órgão sensorial. Então, ele pega tudo isso, joga para o cérebro e manda assim, ó, sistema nervoso autônomo, está tudo bem, está seguro, shutdown, calma. Então, assim, você teria que só ter uma mudança de luz. Aí você Entendi. vai saber melhor que eu, né? Aí você vai fazer mudança de frequência, de tom, de potência, cor, tá? Mas dentro do exame, não. Tá, entendi. Acho que a Érica quer falar. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, parabéns para esse grupo incrível, né? Nossa, a gente fica muito feliz que tudo tenha corrido da maneira que foi, né? E finalizado da maneira que foi finalizado. Então, parabéns a todas. Eu tenho assim, uma pergunta até para Cecília. Até ela comentou, né? Qual seria aqui
Eu queria saber qual que é a frequência hoje, Cecília, da Maria no uso do quarto de atividades, mais ou menos por semana, assim. Que você, quantas vezes na semana ela tem usado? Mais ou Ela, menos. ela tem usado umas 3, 4 vezes na semana comigo e uma vez na semana com a Lu. E aí tem vezes que a gente brinca um pouco aqui, mas assim, terapeuticamente, vamos botar aqui umas 4 vezes na semana. Tá. E aí, mas o quarto está sempre aberto, então durante o dia ela vem para Ela cá, dá, né, ela ainda anda livremente, né? Tipo, de vez em quando a gente dá umas olhadas se ela estiver muito quieta e tal, mas assim, ela vem, bota um ursinho aqui, aí volta, ela fica bem, bem livre ainda pela casa. Mas tá bom, na parte terapêutica, 4 vezes. umas 4. Tá bom. É, Que bom, que bom. é, É isso. Pessoal, Obrigada, viu? nada. vou pedir licença. Estou atrasado para uma outra reunião aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Meus parabéns a todos vocês pela sensibilidade de desejar descobrir algo diferente em alguém. Então, isso é bom demais É, porque dá esperança e potencializa aquilo que Deus deu como dom para cada um, né? Que às vezes a gente fala assim, não tem importância, ninguém acredita, ninguém vai nada. Não, está aqui que funciona, tá bom? Um grande abraço. legal. Muito Marcelo, obrigado, Marcelo. Obrigado Obrigada. pela tua presença, pelo teu apoio também. Depois a gente volta a conversar para trabalhar esses dados aí. Tá queria bom. muito agradecer ao Marcelo, que também é um voluntário, tá, gente? Esses exames aí foram todos feitos por ele voluntariamente. Então, a gente queria agradecer esse apoio dele, que também sem essa ajuda dele, sem essa sensibilidade, né, de entender da importância, que ele acreditou no nosso trabalho e fez esse exame voluntariamente, tá bom? Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, gente. Marcelo. Obrigada. Tchau, tchau. A Jana, acho que quer falar. Sim, eu, Janaína aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Só para pontuar que, é, por mais que era um projeto muito lindo, maravilhoso, de início eu não sabia como podia ajudar e deu tudo certo. Fico muito feliz de participar. Eu agradeço muito vocês por ter me dado essa chance de participar e conhecer a Cecília, a Maria, que são pessoas incríveis. E ela acha que a gente que ajudou ela, mas é o contrário, tá, gente? É um benefício, um prazer imenso participar desse projeto. Mas para falar também que a importância do resultado, né? Eu fiquei muito feliz e emocionada com o resultado. E o Marcelo saiu, mas ele vai ver depois, e eu vou ter a chance de agradecê-lo. Mas a Ana e ele, que foi assim essencial, porque todo mundo, né? Teve uma pecinha essencial no projeto aqui. Desde a parte da teoria, dos estudos, que longe de mim, nossa, foi assim sensacional. E ver na prática tudo funcionando e ver como a Maria está se reagindo. E agora ver o finalizado, que a gente sabe que assim, o resultado tudo que a gente faz na vida, a gente quer saber o resultado, mas tá, e aí, deu certo ou não deu certo? Então, assim, foi muito bom ver, não só na Maria e na Cecília, que realmente, quando a gente entra no quarto, é um bem-estar, é sensacional. E ver que realmente nos tem esse tipo de, de, de resultado que a gente pode basear e falar assim, não, deu certo, agora vamos procurar outro, é muito gratificante. Então, parabéns ao grupo e vamos correr atrás de outro. Muito obrigado, Jana. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão. A Marina. Ah, Marina. Boa noite. Que lindo isso, a Maria entrar no quarto, que a gente dedicou de muita pesquisa, que a gente não sabia nada, que a Cecília proporcionou isso pra gente, que a Ive trouxe isso pra gente. E voltar, domingo eu ia postar alguma coisa e não postei, mas eu coloquei uma imagem aí para Cecília olhar, onde foi o ponto de partida do Portal da Felicidade. Então, é a permissão de entrar no home care, sem estar estampada essa permissão.
E essa foi a inspiração que começou pelo portal. Eu acho que até comentei com a Vânia, né? E eu voltei lá. Eu voltei porque eu sabia que hoje a gente ia se encontrar. E para trazer isso, eu me emocionei muito quando eu voltei. Eu voltei para aquele lugar e saber que a gente fez um pouquinho do nosso propósito, que houve essa permissão de todos nós estarmos juntos, né? E talvez a gente cometeu alguma coisa e a gente comentou, e a Vânia, sobre a cadeira dela, né? Muito a gente falou sobre isso, sobre essa cadeira. E um dia desses a gente acerta a cadeira, mas é uma cadeira, né? A gente vai dar certo, vai dar tudo certo. O importante é ver, Cecília, eu vejo a Maria, assim, bastante, né? Eu vejo ela, acompanho sempre que eu posso, eu vejo vocês, né? E ver a felicidade ainda estampada no rosto dela é gratificante demais. Não tem palavras para agradecer. Muito obrigada a todos, obrigado por permitir eu estar com vocês nesse grupo, nessa ação social, que foi uma dádiva, né? E é isso. E essa é a imagem de Cecília, que começou tudo lá no interior do estado, numa cidade muito pequenininha, e começou por aí. E, gente, eu só gostaria de dizer uma coisa que me veio aqui agora. É, quando a gente, quando a gente vai fazer algo tão grandioso, né, como a gente fez, com tanta intensidade, né, com tanto carinho, amor, a gente sempre quer o melhor, a gente quer que aconteça, que dê tudo certo. Mas a vida não acontece, não é assim, né? Então, assim, e isso é um aprendizado para mim também, para entender que por mais que eu planeje, por mais que eu faça, vai ter algo que a gente não vai conseguir descobrir o ideal, né? E a gente já está providenciando essa questão da cadeira da Maria, né, Cecília? A gente está Uhum, já já sim. vai ter uma surpresa aí, a gente vai conseguir essa cadeira, até porque a gente está pensando muito bem, até porque ela vai crescer, então a gente está estudando, né? Uma cadeira ergonômica bem legal para ela e também para as terapeutas. Então, eu acho que isso é um aprendizado para todos nós, que quando a gente vai fazer um trabalho como esse, que a gente, por mais que a gente tenha estudado, pesquisado, vão ter coisas que vão fugir do nosso controle, e por mais que a gente fez pensando em ser o melhor, às vezes não vai ser o melhor. Isso não quer dizer que a gente tá em falta, ou que a gente errou. E mesmo que a gente erre, faz parte do nosso aprendizado. Com certeza, no próximo a gente vai pensar, né, mais. Então, eu acho assim que fique isso claro para a gente, né? Que a nossa intenção aqui não é de criar verdades absolutas, né? A gente não está longe disso, a gente não é dono da verdade. Muitas coisas a gente está aprendendo e a gente aprende o tempo todo, né? E a gente só aprende fazendo. Então, quem não quer errar, não faça. Você não vai errar. Mas se É. você quer fazer, você vai errar. E esse errar faz parte do caminhar. E esse errar Não, faz parte de ficar bom. mas olha só, o Noah ama essa cadeirinha, tá? Só para deixar claro. Não foi um erro. Aham, exato. É equilíbrio. Ela vai continuar dentro do quarto, porque ela é usada. O Noah foi fiscal de obra. Mas Foi. eu acho que isso que a Ivy trouxe, estava lembrando que o Parinanda fala, né, que todo design é uma aposta, né? Então nós Exato. apostamos e nós acertamos, sim. Teve esse 0,000 que precisa de uma correção e está tudo certo, né? Então, se a gente parar para pensar assim na história do grupo, gente, a primeira ação que a gente fez um brifão, que esse brifão é, deu várias pistas para o projeto. O projeto foi executado que a gente achava, né? Não sabíamos se seria executado ou não. Foi executado com todas, né, as doações, enfim e tal. E hoje, depois de 2 anos, a gente está fazendo a PO. Então, está tudo muito certo, né? E com essas avaliações que o Marcelo trouxe, as aplicações da ferramenta para a gente balizar isso, deu muito certo, né? Então, quando a Cecília estava falando, eu lembrei da questão do humor da Maria, né? E dessa calma, e até a Gigi tinha falado, ela não chora, e aí a Gigi trouxe muito bem essa comparação do consultório, né?
Daí até a Gigi brincou comigo, ela disse, nossa, eu queria essa sala para o meu consultório, porque daí o paciente foca, né? Então, porque ela tem, claro, vários pacientes de diferentes nacionalidades, ótimo, necessidades, e tem os estímulos, né? Lógico, e criança, né? Enfim, mas eu acho que a gente acertou muito, né? Eu acho que tá tudo certo, deu tudo certo, e com a boa vontade, com conhecimento, com a doação, né? E eu acho que as pessoas se sentem bem, né? E aí vocês que estão aí podem relatar para a gente, que foi com tanto amor, com tanto cuidado, né? E quando eu vejo assim, né, eu não lembro se foi a Jana ou a Ive, enfim, que filmou, né, a inauguração, que eu vi a Maria no tapetinho, gente, e eu comecei a chorar. Eu fiquei toda arrepiada, porque no final lá do 3D, a gente estava conversando, e aí então a gente brincou, eu falei, Nicole, se eu fosse a Maria, eu ia ficar nesse tapete. E ela, eu também. Daí na inauguração, onde é que está a Maria? No tapetinho, se apropriando da sala. Ó, fechou. Eu não me importaria com as terapeutas, o que que elas iam dizer. A Maria aprovou, estava no tapetinho. Eu chorei, eu me emocionei com isso, sabe? Foi muito rico, muito bacana. Eu acho que isso que a Ivy e a Ana estão trazendo é muito importante, porque assim, a gente fez outras ações sociais também, a gente sabe o N número de variáveis que tem, né, que influenciam, principalmente dependendo de terceiros para poder executar isso, né? E aqui nós tínhamos uma situação ainda mais um fator diferente no meio, que é a própria síndrome, né? Que a gente não saberia como ela iria se comportar ou como ela vai se comportar futuramente, né? E que resultados a gente poderia obter depois, se seriam positivos ou negativos. Então, assim, era algo que a gente imprevisível, né? Mas a gente percebeu que o resultado foi super positivo. A gente tem muito mais variáveis positivas do que negativas. Não é simplesmente a cadeira que muda toda a nossa ação, né? E a quantidade de frutos que essa mesma ação trouxe para a gente, né? Tanto pensando em quem está usando o espaço atualmente, principalmente a Maria, mas também a Cecília, as terapeutas que estão ali no dia a dia, mas também para o nosso próprio grupo, né? O quanto isso nos abriu portas através do e-book, abriu portas com a Fundação de São Felipe, onde a gente pôde apresentar o projeto, a gente pôde apresentar o grupo, onde a gente pôde também se tornar mais humano, né? Conhecer a síndrome, se colocar na posição das outras pessoas que estão com isso e desenvolver um projeto pensando não apenas na Maria, mas também em como ele poderia beneficiar outras pessoas, como ele pode beneficiar outras pessoas através das próprias estratégias, né? Então, acho que enfim, foi incrível o que a gente fez, a forma como a gente conduziu isso. É um roteiro que a gente tem para ser seguido nas próximas, e com certeza é um método que a gente vai aperfeiçoando no caminho, mas que a gente de fato conseguiu tornar ele algo exequível e verificável também, né? Porque a gente tem um processo que a gente tem um início, um meio, um fim muito bem definido e que a gente consegue perceber esses impactos também, né? Acho que isso é muito bacana. João, você até mencionou aí algo e eu queria complementar que é o primeiro projeto que eu faço em grupos, que aí a Ivy me convidou, né? E ela falou, Érica, vamos, acho que vai ser interessante na área de biofilia, que eu estou fazendo a certificação agora, e eu achei assim incrível que a gente trabalhou com 2 países, né, gente? A gente está com o Brasil e Estados Unidos, são medidas diferentes, são várias coisas que se casaram, né? Todo mundo se dedicando, acho que com o tempo, né? Vai ser diferença de horários. A gente tinha 2 horas de horário, né? Diferente, agora depois E então eu acho que foi assim, deu tudo muito certo. Eu acho que por ser 2 países diferentes e a execução, né, que as meninas fizeram aqui, né, fizeram todo, né, com as medidas, com profissionais. Claro, a gente tem bastante brasileiro aqui, mas eu acho que foi incrível, assim, deu tudo super certo. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que ninguém saiu igual depois dessa ação. Isso. E todo Com mundo saiu um certeza, pouquinho não. transformado. Com certeza a transformação foi de todos nós, o aprendizado foi
gigante. E até essa questão da cadeira, ela é interessante para que a gente perceba, voltando para a cadeira, né? Para que a gente consiga aprender com os, não que seja um erro, mas com o que não deu tão certo, porque se a gente não faz isso que a gente fez hoje, essas medições, talvez a gente não percebesse, e que Isso. acontece muito nos nossos projetos, a gente não tem as percepções pós e acaba ficando, né? Então, incrível tudo isso, e realmente isso que a Erika trouxe dos dois países, enfim, esse grupo me enche de orgulho. É isso. E a gente vai descobrindo os talentos, a gente vai agregando conhecimento um na vida do outro, né? Mas acho que a riqueza eu sou apaixonada pelos trabalhos voluntários. É um estresse, a gente se estressa um pouco quando a gente está ali como diz, na ponta, né? Organizando ali, né? A gente é uma responsabilidade grande, mas é muito bom, é muito gratificante a gente vê o resultado de como que várias pessoas com culturas diferentes, que nem a, foi a Erika, né, que falou da questão de outro país, né? Vivências diferentes, por mais que a gente seja brasileiro, aqui a gente começa a aprender também um pouco da cultura americana, então, assim, muda um pouco a nossa percepção. Online, né? Aí, mais uma prova de que não existe distância, hoje a gente tem aí a tecnologia para nos ajudar e a gente conseguiu planejar e executar e fazer esse projeto no início não era algo que a gente não tinha ainda pretensão de executar, a gente não sabia como é que ia ser. E aí a gente vai conhecendo as pessoas, aí Janaína veio, chegou naquele momento, eu falei assim, gente, ela que já está aqui há muitos anos, então já tem a equipe dela, já tem os parceiros que trabalham com ela, e todos eles abraçaram a causa, não foi, Janaína? Todos eles, é muito importante a gente falar, eu gosto de falar aqui de novo, o quanto eles abraçaram, o quanto eles ficaram. Eu encontrei que fez a árvore, o Bernardo. Bernardo, Bernardo. e não esquece, ele, é a Ive lá do Projeto da Maria, da Árvore da Jana, não esquece. Então, assim, é um trabalho que marcou ele, sabe? Um trabalho voluntário, deu trabalho, gente, imagina, cortar, depois ele foi lá de novo, né? Aí não tava dando a questão da luminária, de fazer a caixa, ele, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer. Então, a gente vê tudo aquilo se transformando através da generosidade das pessoas, né? Então, assim, acho que não é impossível a gente fazer a gente se doar um pouco mais, né? É. Acho que a Lei quer falar. Eu só quero Maria saber está por quando que o aqui pessoal também. vem de caravana. Maria. Quando vem a caravana para cá, para conhecer ao vivo esse quarto? Vocês têm que Oi, voltar para... Maria. Olha aí a estrela do Cadê? quarto. Ih, Cadê? Oi, Maria. aqui, aqui, mamãe. Que linda de laço! De laço azul, Oi, hein, Maria? Ma. Esse é Que mamãe. lindo. Esse é mamãe. Ela usa uns laços lindos, gente. Lindo. Ela tá sempre Lindo. de laçarote. Ela tá sempre Cadê a de Vanessa? A laço, muito Vanessa, chique. lá vem a Vanessa com o laço. Exatamente. Ah, Gente, Querida. obrigada, viu? Muito obrigada. Muito, muito Obrigada a você obrigada, Obrigada pela a né, você. mamãe? participação. bom, Sandra, você tem algum recado para a gente finalizar? Sim, vamos lá. Então, gente, depois de tudo isso, depois de ver a Maria ali nesse espaço, com esse laçarote lindo, depois de todas essas apresentações, eu acho que não tem nem o que dizer da nossa ação, que foi sucesso total e um aprendizado enorme. Eu vi que a Ana está perguntando já qual é a próxima, né? Vamos reorganizar. Então, essa foi a primeira que realmente que a gente conseguiu executar, né, o que a gente se propôs, então incrível. E mais uma vez agradecer a todos os envolvidos, todo esse pessoal maravilhoso, voluntário do Gap Neuroarc, agradecer
a Jana, que o universo nos trouxe na hora certa, com seus parceiros, quando a gente mais precisava e pensava, ele disse, tá ali, ó, essa é a Jana. E Jana, muito bem, muito bom que você está aqui. Com certeza agradecer a Cecília, que com uma generosidade incrível abriu a vida dela para a gente, que permitiu tudo isso, não tem nem o que falar. E enfatizar, né, a importância do que a gente já sabe, da neuroarquitetura, de tudo que a gente aplica para a saúde real, para a saúde concreta, para uma saúde acessível, para a nossa saúde mental, emocional. E convidar para a gente se organizar para a nossa próxima ação social e para os nossos próximos projetos de grupo. Ainda não tem nada definido, estamos estudando para que seja algo tão, tão lindo como esse. E esperamos todos nos nossos próximos eventos, sempre aqui, todos bem-vindos. Obrigada. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau.